Loas TV, entretenimento e informação na sua tela. Fala galera, beleza? Estamos aqui em Lucena, Paraíba, e num lugar muito especial, né? Com uma pessoa muito especial, amiga de juventude da minha sogra, né? Que trabalha com óleo de coco, farinha de coco, tá tudo aí, depois eu vou tirar foto e a gente vai contar um pouco da história dela, do porquê a gente está aqui também, né? É muito legal. Hoje sentada na mesa a Ana, a minha mãe. Se apresenta. Eu sou Isabel, conhecida pela turma de São Paulo por Beca. Eu sou Beca, a mãe dela me chama de Bequinha, né? Eu sou Bequinha, poucas pessoas me conhecem como Bequinha. Eu sou pastora, né? Pastora Isabel, mas assim, a gente tem toda uma história para contar, né? E você veio aqui para conhecer a história, então vamos a gente vai contar a história, né? Como é que surgiu o óleo de coco, a farinha de coco? Porque é uma comunidade. Olha, então aí eu vou ter que te contar realmente uma história. Vamos lá. Eu vou ter que realmente, porque tudo é assim, nada é de repente. Às vezes a gente acha que as coisas são de repente, mas elas não são. Então, eu desde de sempre, porque como eu passei por algumas situações na minha vida, como ter vindo para Paraíba, de ter sido mãe solteira, de ter enfrentado preconceito, de ter enfrentado luta para criar filhos, ter sofrido violência doméstica. Então eu passei por vários ciclos, né? Vários ciclos da vida, vários estágios. Então, eu acabei me tornando meio que militante a favor do direito das mulheres, certo? E mas como assim? Você é pastora ou é militante? Eu sou as duas coisas, como pode ver, como mãe agora mesmo. Eu vim de uma palestra a respeito da violência doméstica, né? Então, eu me tornei uma militante, mas também com o tempo a gente vai passando e tal. E eu me tornei evangélica e com o tempo me tornei pastor. Você falar que Jesus é bom é fácil. Você tem que mostrar que Jesus é bom. Sim. Não adianta eu quebro todos os paradigmas, aprendi com Jesus, eu não sou igual a ninguém, eu sou diferente. Então, não adianta eu falar e você olhar para mim e não ver. Sim. Porque aí eu sou o quê? Religiosa, hipócrita. Falta a verdade, né? Não é? Então, quando eu falo de alguma coisa, é porque eu vivenciei e vivo aquilo. E aí você vai me observar e vai dizer assim, puxa vida, é verdade o que ela está falando. Não adianta eu ficar dizendo, Deus é bom, Jesus cura, sara, transforma, e você olha para mim e fala assim, que nada, né? Conversa. Que mulher negativa, que mulher que não murmura, dá pra frente, reclama, só reclama das coisas. Isso. E aí, então a gente meio que andando na contramão do sistema religioso, social, cultural, entendeu? Mas eu já na escola, viu, Aninha, sua tia, Tânia, ela pode bem dizer isso, eu já tinha apelido, porque meu pai era nordestino, né? Então eu tinha apelido de cangaceira na escola. Eita, Maria Bonita. Porque eu já era aquela que já brigava. Se brigasse, mexesse com alguém da turma, eu ia pra cima. Comprava briga. E a gente tinha o título, a gente era os Beatles da escola. A gente era revolucionário. A gente tocava terror, viu? Não vou nem entrar em detalhes. Então, o que é que acontece? Quando eu, nesse caminho com Cristo, eu ia ministrar, ia levar a palavra para as pessoas nas comunidades, e eu ficava em pânico de olhar assim, ainda como tem pessoas passando fome. Isso aqui na Paraíba já. Paraíba já. Eu Eu vim para Paraíba, eu tinha 20 anos de idade.
todo tipo de preconceito que você pode pensar que uma pessoa pode passar, eu passei. Aqui? Aqui. Entendeu? Aqui não. E começando lá. Lá primeiro. Porque quando... A violência doméstica começou lá? Não, a violência aqui. doméstica eu sofri aqui. Mas lá eu sofri outro tipo de violência, porque quando você engravida de um homem e ele não aceita, não assume a criança, você já está sofrendo uma violência a partir daí. E isso a gente está falando em 30 anos atrás. 30 não, 42 anos. Eu não queria entregar a idade dela. 42 anos atrás. Certo. Então, o que acontece? A minha família, a família da minha mãe, porque a minha mãe faleceu, eu tinha 17 anos. Isso tudo tem uma história. Minha mãe morreu quando a gente terminou o ginásio. Quando a gente terminou a 8ª série. A formatura da gente, minha, da sua mãe e de outros amigos, foi pouco tempo depois da morte da minha mãe. Então eles vivenciaram tudo isso comigo. E aí, depois de algum tempo, quando eu engravidei, então a família achou melhor, meu pai tinha vindo para cá, para o Nordeste, então que eu viesse também. Porque como é que ia, aquela coisa assim, o que é que os outros vão dizer? A mãe solteira vai ficar fazendo aqui. Né? Então é que acaba sendo um problema para todo mundo. E aí, então se hoje ainda tem alguns resíduos disso, imagine justamente há 42 anos atrás. Hoje é muito menos, mas ainda tem. Mas ainda né? tem, viu? Ainda tem. Então eu vim pra cá, pra Paraíba, dentro desse contexto, né? Seu filho nasceu aqui? É minha filha. Minha filha. E aí ela nasceu aqui, então era eu, meu pai, meus irmãos, 3 irmãos, e aí eu tive a minha filha. Então, pouco tempo depois eu tive que trabalhar, cuidar da vida, porque você tem que cair em campo, esse negócio de você ter filho. Eu sou totalmente contra esse negócio do povo ter filho e botar nas costas dos pais. Você teve filho, você tem que se virar, né? E aí eu fui trabalhar, tal, depois eu casei, tive mais 2 filhos. Então, com algum tempo depois, então eu comecei a ter problemas, enfrentar violência doméstica, essas coisas. Depois me separei, enfim. Então aí depois, porque toda separação, porque entra aqueles paradigmas, ruim com ele, pior sem ele. Né? Você está sofrendo, mas olha, mas é o pai dos seus filhos, você tem que aguentar, porque é importante, porque criar filhos sem pai, essas coisas. O que os outros vão falar também? Sempre. O que os outros vão falar, com o tempo eu me tornei muito rebelde com isso, sabe? Se dane os outros. Agora é tipo isso mesmo, eu não tô nem aí. Eu tenho que estar bem comigo mesmo. Eu não tô nem aí, entendeu? Então aí o que aconteceu? Com o tempo, você vai passando tanta luta, que chega uma hora que você vai assim, cansei, não aguento mais, né? Então é aquela coisa assim, dizer assim, a luz no fim do túnel, né? Não é a luz no fim do túnel, para mim realmente Jesus foi mais do que a luz no fim do túnel. Foi meu bote de salvação, foi meu socorro, foi meu refúgio, foi tudo. Então aí eu comecei a conhecer Jesus. Eu não conhecia a religião, entendeu? Porque eu digo sempre que eu fui muito privilegiada em ter um mentor, ter uma pessoa que me conduziu no conhecimento de Jesus, sem estar agregando essa coisa de tradição, religiosidade, dogmas, preceitos, essas sem coisas. botar um negócio aqui assim, não enxergar dos lados. Mesmo porque seria um problema, porque eu sou muito, já deu para perceber, agitada, eu procuro, sabe? E aí, essa coisa de ajudar as mulheres já estava no meu contexto, já estava em mim, na essência. Eu comecei a fazer o trabalho, comecei a evangelizar, e quando me deparava com a situação das mulheres, eu fazia assim, meu Deus do céu, como é isso? Tinha coisas que eu achava que não existia mais. Tinha situações, tem uma senhora... Isso nós estamos falando, você veio com 20 anos, 20. Sofreu a violência doméstica até que idade mais ou menos? Olha, até os 37 anos. Tá, e aí esse processo de evangelização... Começou a partir quase dos 40 anos. Uns 20 anos depois da experiência toda adquirida. Isso. Então, digamos assim, que por 20 anos eu passei por uma escola. Eu costumo dizer, a gente está numa escola, a vida é uma escola, né? Aí a gente vai aprendendo.
Como é bom eu aprender só observando, né? Era melhor Eu do que digo, meu Deus do céu. Era melhor do que sofrer na pele, né? Meu Deus do céu, né? Mas eu hoje em dia está muito em moda a palavra empatia, não é verdade? Uhum. Mas veja bem, você realmente, para ter empatia, você tem que ter suas experiências, porque você só conhece a dor do outro se você vivenciou. Se botar o sapato do outro. Se você não vivenciar isso, não adianta, é só letrinha, é bonito, é bacaninha, ou é cada mensagem linda, né? Sim. As redes sociais têm cada mensagem de autoajuda e tal, vai, você consegue, tal. Você não viveu, cara, você não tem. Se não tiver no sangue, não tem o que falar. Você não tem o que falar, entendeu? Então, quando eu comecei a olhar a vida, ver o que as mulheres passavam, eu dizia assim, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Não adianta eu estar dizendo, Deus é bom, Ele vai mudar essa história, eu vou orar com você, eu estou aqui, e eu não faço nada. Eu estou sendo hipócrita, eu tenho que fazer alguma coisa. Né? Então, eu tinha um programa de rádio aqui, Legal. e nesse programa eu já falava a respeito dos direitos que a mulher tem. E você sabe que a religião, a religiosidade, impôs certas coisas para as mulheres, anos a fio, como se a mulher fosse um ser inferior e ela tem que aguentar tudo. E a mulher tem que ser... E a palavra... Alguns pastores que dizem que está escrito na Bíblia que a mulher deve ser obediente, submissa ao homem. Então, Ana, por favor, tá? Não, por favor, nada aqui. Eu já vou mudar essa... Porque assim, foi distorcida. Exatamente. A palavra. Porque assim, a Bíblia, cada um interpreta da forma que quer, mas não é? aí você vê, mas ela tem uma essência, e ela tem princípios. O problema é que as pessoas não atentam para os princípios, distorce a seu bel favor, e aí por quê? Porque desde que o mundo é mundo, o mais forte quer dominar o mais fraco. Então a fé, assim como a política, assim como outras ferramentas, são instrumentos de domínio e de controle, né? Então, eu combato isso, porque eu mostro, primeiro, que Deus criou o homem e a mulher com direitos iguais, está lá no 2º capítulo de Gênesis, basta ler, porque ali o princípio é a essência. Depois, foram tudo criado, os preceitos, a lei, tal, porque para que o homem tivesse algum domínio, algum controle sobre si mesmo. Mas lógico que o homem, porque o grande vilão do negócio é o homem, viu, meu filho? Eu também acho. Sinto por isso que eu não gosto de homem. Ainda eu bem, não gosto de homem. Ainda bem, né? Senão já viu. Entendeu? Então, aí o que é que acontece? A submissão, o texto que muitos religiosos usam, muitos pastores, líderes, é assim, que a mulher seja submissa ao marido, mas o mesmo texto diz que o marido ame a sua esposa como Cristo ama a igreja. Por ela deu a vida. Olha a dimensão de quanto o papel do homem é muito maior do que o da mulher. Porque então o homem ele é para cuidar, para proteger, para livrar, para encher as coisas, não é verdade? Para dar a vida dele por ela. Exatamente, né? E aí essa distorção então, foi se criando ao longo dos anos, aquela coisa, o homem pode tudo, a mulher não pode nada, né? E a mulher, ela foi sendo constituída com um pensamento masculino. Um pensamento, para não dizer machista. Então a mulher foi criando, ela foi sendo ensinada, porque a mulher, ela veio aprender a ler quantos anos depois do homem? Sim. Ela veio aprender. Então tem textos. O voto é tão recente. Tempo, né? É tão recente. Então, e eu costumo dizer assim, ninguém pense que foi um belo dia, um homem acordou e disse assim, eu vou dar direito à mulher dela votar. Nada, as mulheres foram ralar pra caramba para poder ter esse direito. As mulheres, elas tiveram que dar sua cara a tapa e ir pra rua mesmo, começar a brigar. Então, o que acontece? Porque a classe dominante, que é o homem, né? É o homem. Então, eu sei que hoje, graças a Deus, que eu vim numa palestra agora na escola, a gente já tem aí uma garotada que já está vendo as coisas por outra perspectiva,
já está mudando. Uma outra cabeça, mas né? ainda assim é muito difícil, porque a gente sabe também que tem muitos que acham que esses índices, esses negócios, foi a gente que criou, é mentira, não é por aí. Então, O Norte e Nordeste, a mentalidade dos homens ainda é muito mais machista do que do pessoal do sul do país? eu posso ou tá dizer igual? que é relativo, viu? Porque assim, sabe? Tem os chucros e tem os... Porque, olha, tanto eu convivo com homens, porque tem homens, por exemplo, no sul do país, Também que são. são machistas. Eu não uso nem a palavra machista. Tem homem que é boçal, sabe? É boçal. Tem coisa que eu digo assim, meu Deus, vem cá. Olha, essa novela que tá passando agora, essa Pantanal, eu nem assisto, porque eu assisti a primeira versão, quando passou, sei lá, em 1900 e pouquinho, eu já ficava espumando de raiva, entendeu? Quanto mais eu assisti hoje. Hoje eu quero próximo, entendeu? Então, porque... Então, a mulher, ela foi criada, porque a maior responsável pela formação do caráter é a mulher, né? A mulher é que ensina os filhos, os primeiros, o primeiro norteamento a respeito de comportamento, de convivência, né? E aí a gente vê o seguinte, ainda hoje, isso é muito sério, a mesma mãe, quando o menino bate na menina, aí a menina vai chegar para a mãe e diz assim, mãe, fulaninho me bateu. Aí a mãe vira e fala assim, menino, deixa tua irmã em paz, não bate nela não tá vendo que ela é mais fraca do que você? A bichinha, tá. Aí a menina vai, senta a mão no menino, aí o menino vai tuf na cara do menino, a mesma mãe vai assim, você tá louca? Na cara de um homem não se bate de jeito nenhum. Quer dizer, ele pode bater e ela não pode. Entendeu? Então isso ainda é realidade. De norte a sul, de leste a oeste. Entendeu? Por quê? Assim, as mulheres são machistas, as mulheres foram criadas dentro dessa cultura. Isso vem desde sempre. Não, é isso que tem que mudar. É isso que tem que mudar. E é por isso que, assim, eu faço muitas campanhas, eu tenho um programa também na TV online, a M de Mulher, onde eu estou sempre mostrando que mulher Isso tem que é ser TV apoio de aberta? mulher. Isso é TV aberta? YouTube. YouTube? E qual que é o canal? Lucena Web TV. Lucena Web TV, tudo junto. Tudo junto. Pessoal, se inscreve lá. Isso. Amanhã tem programa, Lucena, M de Mulher. Toda terça-feira? Toda terça-feira às 20 horas. Ao vivo? Ao vivo. Olha que legal. A gente, Ao vivo. a gente entra pela Loas TV ao vivo toda quarta-feira, 20 horas também. Olha que maravilha, então já vamos ser parceiros. Muito legal. Vamos muito estar, bacana. entendeu? E aí, por quê? Porque a mulher, ela precisa realmente se compadecer da outra, ter misericórdia da outra, ter empatia da outra. Porque, então eu tenho meus chavões, por exemplo, tipo assim, mulher que respeita a mulher não se envolve com homem casado, né? Aí tem mulher que diz assim, o homem que tem sua mulher que tem que respeitar e tal e tal. Mas a gente sabe que o homem não tem esse tipo ainda de... Principalmente no Nordeste. Sabe, no Nordeste, a prostituição, o adultério, ele é muito banalizado. Então é assim, ter relacionamentos abertos, tá em moda com um cara aí que vive tranquilamente com 8 companheiras, tudo bem. Se o cara e elas dão certo. Como é que aguenta 8? Não sei. Como é que aguenta 8 mulheres? Uma já é complicadíssima. Diz ele que tem uma tabela lá. Não, mas eu digo nem de atos, nada. Eu digo de tudo, convivência. Né? Imagina 8 mulheres na TPM. Ave Maria! E assim, eu quero isso, eu quero ir ali. Né? Então quer dizer, não sei como é, né? Tem que ser um marajá também de grana, né? Aí você vê assim, exatamente. Por quê? Porque as mulheres, elas não se valorizam. E eu digo isso, porque se uma mulher se valorizasse, ela jamais ia aceitar migalha. Muita gente pergunta pra mim assim, nossa, mas você não é casada, você tá só há quanto tempo?
E não aparece pretendido, não. Pretendido eu tenho um bocado, mas eu ainda não achei ninguém à minha altura, Foi cara. só que mal acompanhada. Sabe, porque assim, eu olho pra mim e eu olho assim, poxa, eu sou uma mulher do caramba, né? Eu sou uma mulher que luta, que tem garra, que corre atrás, que se vira no cinto. Aí eu vou estar do lado de um cara que é morto dentro da roupa, ou então não vai entender. Morto dentro da roupa é o melhor. Entendeu? Ou então aquela coisa assim, vai, você faz. Então eu tenho Vai lá que eu essas- vou ficar aqui na rede. amarrado, né? Tô fora, entendeu? Ou então é assim, tem que ser um que tem a mesma visão, né? Porque quando a gente tem a mesma visão, vai longe, né? Mas para estar trabalhando, tá louco, tô Tem que fora. correr do lado um do outro. Né? Exatamente, tem que estar junto, tem que pegar junto, tanto para homem quanto para mulher. Então, a gente tem sempre, hoje eu ensino isso, que a gente tem que olhar bem com quem a gente vai se relacionar para não trazer dano nem prejuízo, né? Eu nunca tive um relacionamento, tive há algum tempo atrás, aí eu tive um relacionamento de quase 5 anos, essa pessoa me pediu em casamento e tudo mais, mas eu olho assim, não rolou, não deu. Aí diz assim, bom, Deus é bom, né? Deus é bom, né? Porque nem tudo que reluz é ouro, né? Nem tudo é bacaninha como parece, né? Então, se amanhã ou depois, Deus é quem sabe, Aparecer. né? Porque aí eu tenho todas essas coisas. Então eu tenho a igreja, né? E aí justamente aí vem esse negócio de o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Eu disse, meu Deus, eu não sei fazer nada. Eu sou da turma do papel, tá? Se você disser assim, eu tô pensando, eu queria... Olha, de repente eu crio, eu reformo, tal, eu boto no papel, faço planejamento, eu pego orçamento, eu faço planilha, sabe? Eu faço cálculo, eu faço levantamento, eu crio uma logo. Então eu sou... meio que eu sou muito agitada, já deu para perceber. Já deu para perceber, né? Então eu digo assim, eu sou da turma do papel, da caneta, né? Criação. Aí. Não, do projeto. Do projeto. Da criação, não. Da criação. Da criação ela falou que não gosta, não. Aí eu olhando assim, meu Deus, eu precisava fazer alguma coisa, eu queria fazer alguma coisa. Aí vem assim na minha mente, o que é que você tem na mão? Né? Aí eu digo, meu Deus, o que é que eu tenho na mão? Eu não tenho nada. Eu digo, não sei fazer nada. Aí tipo assim, não sei fazer nada. Mas aí, é assim, como igreja, a gente sempre recebe doação. Uhum. Aí veio o negócio, brechó. Fazer um brechó. Aí comecei a fazer o brechó. Começamos a fazer o brechó na porta da igreja. E aí já era com uma finalidade, ajudar pessoas. Uhum. Né? E esse negócio do brechó foi crescendo, foi dando certo. Foi dando certo, foi dando certo. Então aí eu abri uma portinha, né? E aí foi dando certo. E de repente aqui em casa, que não era essa casa, era outra casa ali embaixo, grande. Mas, gente, eu tinha tanta tranqueira dentro de casa, tanta coisa, que eu disse assim, meu Deus, onde começa a casa e onde começa as coisas do projeto? E aí, eu disse assim, puxa vida, esse negócio do brechó dá para ir além. Aí eu criei o projeto, Companhia dos Brechós. O que é a Companhia dos Brechós? Então, hoje eu trabalho com troca, eu compro peças, eu recebo doação. E aí, tem aqui a loja, como vocês viram aqui embaixo, né? Qual que é o endereço da loja? David Souza Falcão. Aqui essa reta todinha. Na praça. Todinha Praça Central de Lucena. De Lucena, né? tem Então, um brechózinho ali. aí chama, então, o projeto Companhia dos Brechós. Uhum. Por quê? Através do brechó, eu comecei a gerar a ideia para mulheres que ela pode ter um brechó em casa. Então, ela cuida da casa e aí a gente ajuda a montar esse brechó. Tem um espaçozinho lá do, né? do Se brechó. tiver uma garagem, um quarto, qualquer espaço em casa, porque um dos grandes vilões de problema que gera violência é a falta de dinheiro. E a mulher, ela precisa ter autonomia financeira. E muitas vezes a mulher não separa do traste Porque depende por dele conta, pra depende tudo. financeiramente do marido. Acha que vai Depende passar dele. fome, acha que o filho vai passar fome. Porque, e na verdade passa, viu, Sim. Regis? Na verdade, porque assim, a mulher, ela precisa ter um amparo de modo geral, precisa ter uma sociedade
que se mova junto com essa mulher. E aí entra uma outra situação. Como eu tenho já essa luta, e aí eu me deparei com uma mulher que vivia em cárcere privado. Isso aí vale um programa todinho para você, tá? Ela vivia em cárcere privado muitos anos. Então é assim, a gente resgatou essa mulher, tirou ela daquela situação. O cara foi preso, eu fui tirada da cidade em escolta, eu me senti em CSI, parecia um filme de CSI, escoltada pela polícia militar, fui levado direto para o gabinete do secretário de Segurança Pública do Estado. Ele queria me colocar dentro do programa de proteção a testemunha, né? Então, no tempo, eu disse, olha, não vou, porque quem tem que ficar preso é ele, não sou eu. O bandido é ele, não sou eu. E aí isso é uma coisa que precisa realmente mudar a gente. As mulheres, elas são tiradas do contexto, elas é que são, se tornam as excluídas, e o cara continua livre, leve e solto. Exatamente. Tem toda uma vida destruída, e o cara, olha, eu sou a favor, vou logo dizendo, vocês aí que estão escutando, não vou dizer que eu sou a favor de pena de morte, porque eu não sou não. Não é isso não. Mas eu acredito que o cara, além dele responder Maria da Penha, e tem que ser preso mesmo, ele devia pagar uma pena em dinheiro, né? Ele devia pagar em grana. Por quê? Porque o homem, ele só sente quando mexe no bolso dele. Você quer ver o homem pensar duas vezes, é quando ele tem que desembolsar grana, né? Porque diz assim, você vai ficar preso? Tem cara que diz assim, eu pago um feminicídio, mas não pago uma Maria da Penha, né? Tá certo, aí se ele tiver que quebrar pedra, então se ele tiver que ralar, se ele tiver que realmente gerar verba, porque eu sou a favor que o preso tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Também acho. E de preferência quebrando pedra, tá? De preferência quebrando pedra. E aí a gente via naqueles filmes, né? Com aquela bola de coisa no pé, não é tornozeleira eletrônica para ficar em casa, no sofá. Para mim tinha que ter, assim, se trabalhar na agricultura, trabalhar no pesado, que é para o cara. E ele tem que gerar renda, e não é para ele, não, é para mandar lá para a família, que está precisando, para não ser peso para o Estado. Então, o que acontece? O homem, ele bateu na mulher, você vai ficar preso e você vai pagar uma multa de tantos, de um valor. Aí cesta básica, o cara, tranquilo, eu pago de boa. Pago 10 cesta básica, de boa. Livre. Aí, agora, se o cara, então, de acordo com a condição financeira dele, então é taxado. Aí, o que acontece? Aquele valor é revertido em cesta básica para famílias carentes, para entidades e tal, certo? Só que ele não pode de maneira nenhuma responder em liberdade. Aquilo tem que ser honrado, tem que ser respeitado. Para quê? Para que realmente só vai acabar se as coisas forem sérias. Sim. Se não for sério, porque, vamos combinar, tem coisa que, pelo amor de Deus, é um escracho. É um escracho. Então, aí eu olhava assim e dizia assim, puxa vida, aí veio essa coisa da política da mulher, né? Começou a ter a Secretaria da Mulher, se tornou ministério, então, em governos passados, e tal, e que em vez de avançar a gente precisa fortalecer. É por isso que assim, eu não sou a favor de nenhum tipo de retrocesso, porque é dinheiro nosso. Sim. Tudo que é implantado em uma política é nosso dinheiro, né? Então, quando um faz e outro desmancha, é desrespeito. Então, assim, é que nem uma obra inacabada que o outro que entra não conclui. Exatamente. Não vai lá e não termina. Tem que concluir. Mesmo que vá aperfeiçoar, mesmo que vá botar ladrilhos, azulejos, sei lá mais o que tanto, mas tem que aperfeiçoar. Sim. Então, quando começou isso, e aí os municípios também começaram a aderir à política da mulher, e aí eu fui convidada pelo antigo gestor, pelo ex-gestor, a ficar à frente da coordenadoria de políticas públicas para as mulheres. Então eu passei 8 anos à frente dessa pasta. Então, assim, eu sou pioneira aqui na cidade, então, por isso que eu sou mais conhecida do que batata. Porque, assim... Se tiver uma mulher sofrendo, os cabras vêm aqui atrás de você. Então, assim, por causa disso, então, eu tive que mudar de casa,
morar mais aqui no centro, porque para não ficar tão isolada. Sim. Porque você começa eu implantei, né? Tive a felicidade de ser a pioneira de implantar essa política da mulher aqui na cidade. Então isso também, você vê, isso depende de gestora, é por isso que a gente, mulher tem que pensar muito em quem vota, viu? Sim. Porque se for uns boçais por aí, pelo amor de Jesus Cristo. Porque a minha pergunta para todo candidato é, como é que você vê a política da mulher? Porque quando começa a falar, não, mas a saúde e a educação, não, a da mulher. Porque tudo envolve a mulher, é verdade, mas tem que ter uma política específica. Por quê? Porque tem que ter dinheiro. Você não faz política pública sem dinheiro, entendeu? E a política da mulher tem que viver de pires, pedindo a um e a outro, das outras secretarias para executar os programas. E aí, então aí eu comecei a conscientizar a cidade, conscientizar a população, conscientizar as mulheres, dando palestra, fazendo ação na rua. Nosso município também, a gente trouxe a implantação da Patrulha Maria da Penha no tempo, né? Então a Patrulha Maria da Penha é um programa que acompanha a mulher, que tem medida protetiva, tá sempre lá vendo como é, como não é, essas coisas todas. Então, quer dizer, eu fui me aprofundando cada vez mais dentro desse contexto. E sempre assim, meu Deus, mas eu ainda posso fazer mais alguma coisa. Tá faltando alguma Eu coisa. ainda posso fazer alguma coisa. E aí eu assistindo uma matéria, não lembro nem qual foi o programa. E aí, no programa, eles estavam entrevistando um pessoal aí de um sítio, de uma fazenda, que eles faziam óleo de coco. Interessante que nas entrevistas e no YouTube, ninguém realmente dá o pulo do gato para você, né? Ninguém conta o segredinho, né? O detalhe. É o detalhe. Aí eu fiquei assistindo e eu sou muito curiosa, muito, muito curiosa. Então eu de tudo eu quero aprender um pouco, né? Então eu também acompanhava não sei nem como é que ele, não sei nem se ele é mentor, se ele fazia mentoria e tal. E aí ele fala que ele tomava café de manhã com óleo de coco, porque Da energia, né? é da energia, tem um nome assim, que agora fugiu da minha cabeça. Que então dá energia, acelera e tal, e ele tomava café com óleo de coco. Eu já comia o coco ralado no café, que é gostoso. Você pega o coco ralado, bota assim, Eu já gostava disso. Dentro né? do café? Dentro do café. Eu digo, tá explicado porque eu sou ligada na tomada. Tá ligado? Porque eu sou, sabe, ligada na tomada, né? E eu vendo aquela mulher fazendo o óleo de coco, prensado a frio, que já era um método que estava começando a aparecer, começando a ser conhecido, eu fiquei olhando e disse assim, eu acho que eu sei fazer isso. Pra quem não sabe fazer nada, Eu acho que eu sei fazer isso. Eu digo, e aí eu morava num apartamento ali na frente, que o apartamento virou um laboratório. laboratório. Você Mas abriu você não explodiu o apartamento não, né? Não, mas você abriu o portão embaixo e fazia assim, meu Deus, só cheira coco. Você abria a geladeira, só tinha coco. Quero Você coco de olhava coco. e dizia assim, tudo só tinha coco por todo canto. Era coco ralado, era coco sendo tirado o leite, era coco. Então, por quê? Porque eu disse assim, poxa vida, mas a mulher tirou. Porque aí eu vi outras matérias que o pessoal fazia na garrafa PET, né? E colocava, e depois de 3 dias tirava e tal. Mas aquele óleo ficava muito ruim. Aí eu disse assim, meu Deus, esse óleo é muito ruim. E a primeira cobaia tem que ser a gente, né? A primeira cobaia tem que ser a gente. A Ana disse que ela não tem cobaia, ela tem modelo. Modelo, Que né? cobaia morre no final. Ah, é mesmo. Mas eu tenho razão. Então, eu sou modelo. É modelo. Porque eu sou minha modelo, né? A cobaia morre no final, lembra sempre disso? Nunca mais eu vou dizer isso, pode ter certeza. E aí, eu comecei a fazer esses testes, né? E ao mesmo tempo, eu também comecei a criar oficinas para mulheres para fazerem fuxico, né? Os fuxiquinhos. Então, eu disse assim, porque faz coxa de fuxico, faz tapete de fuxico. Já tinha o projeto do brechó. Já tinha o projeto. E aí, então, o projeto do brechó
Aí ele foi inserido dentro, e aí eu criei uma associação. O nome da associação é Filhos do Bem. Por quê? Porque como associação, aí você tem um leque de possibilidades. Você vai trabalhar com a criança, com a mulher. A habilidade de cada um é destinada para cada programa. E aí eu disse assim, porque aí as mulheres, porque nem toda mulher, ela vai se pegar numa coisa, vai se pegar em outra. E aí você pode ir trabalhando. Na medida que você vai tendo espaço, você vai fazendo. E aí eu digo, olha, se eu aprender a fazer isso, eu crio uma cooperativa. Eu crio uma cooperativa para as mulheres. Beleza. Aí comecei. Então eu passei um tempão lutando para fazer, para chegar aqui, nesse estágio aqui maravilhoso. Né? Mas eu não sei se o pessoal consegue enxergar, eu vou chegar até pertinho da câmera, porque eu não tenho o Daniel aqui. O Daniel é o nosso produtor, que é fantástico. Certo. Um é mais escuro do que o outro. E aí depois ela vai explicar o que cada um faz. E aí eu comecei, pronto, quando eu fui vendo que o negócio que eu podia fazer e que dava certo, aí eu comecei essa cooperativa. Então, quando eu comecei a cooperativa, só que é aquela coisa, quem precisa comer, não pode esperar você vender, porque precisa comer. E para você fazer uma cooperativa andar, você precisa ter apoio. E quanto menor é o lugar, mais você tem obstáculos. E conforme vai mudando as situações, você tem que se adaptando. Porque Luciana tem quantos habitantes? Olha, segundo o último censo, tinha 13 mil habitantes. Pequenininho. Aí, mas eu acredito que hoje, estão fazendo o censo, né? Mas eu acredito que hoje a gente tem cerca de 18 mil habitantes. É pequeno, é muito pequeno. Então, e você sabe que para você conseguir determinadas coisas, você precisa muitas vezes barganhar, negociar, correr atrás, pedir favor. E é complicado. Eu sou, já dá para perceber um pouco, que eu sou o tipo de pessoa que não negocia. Então eu não tenho essa coisa assim de ninguém, de eu fazer alguma coisa assim, uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto, não rola. Porque nesse negócio você se ferra. Não é corruptiva, não tem, não tem negociação nisso, né? Tanto é que eu vou investir 500 em você, mas eu vou lançar lá 700, tá? Esquece, comigo não rola. Tanto é que eu bato no peito e assim, eu passei 8 anos dentro da gestão. Graças a Deus o gestor, ele me dava autonomia para trabalhar, para fazer. Muitas vezes eu entrava no gabinete dele e eu falo, ele olhava para mim e fazia assim, tá certo, pastor, pode fazer. Ele sempre me deu o maior apoio, né? E aí o que acontece? Mas eu bato no peito, digo assim, eu saí da gestão. Na igreja que eu pastoreio não tem um friso, não tem um prego que tenha sido adquirido através desse trabalho, dessa parceria com o gestor, que inclusive hoje esse gestor que era o prefeito, hoje ele é membro da nossa igreja. Quer dizer que se eu não tivesse testemunho, ele não estaria lá. Sim. Não é verdade? Porque você sabe que esse negócio de... A gente vê os escândalos, né? E que envolve as pessoas que se disponibilizam a servir a Cristo, isso é uma vergonha. Se eu não crer que Ele vai me abrir portas, pelo amor de Deus, eu estou brincando. É pior do que a pessoa que lê e não tem conhecimento. Com certeza. Porque faz sabendo que está fazendo E a errado. própria palavra diz isso, viu? Que o peso, para quem faz sabendo, vai ser maior. Do que quem faz sem saber. Exatamente. Então, o que acontece? Nesse negócio, a cooperativa até funcionou há algum tempo, mas aí depois... Fazendo óleo, né? Mas aí depois eu ainda consegui, ali onde é o ponto hoje, eu sou meia, né? Então ele era dividido, tinha 4 pedaços ali. Eu faço umas mágicas de vez em quando, né? Tinha Deus da sabedoria, a gente vai... Então tinha uma parte que era só do óleo, né? E aí, quando eu tirava o óleo, eu me encabulava, porque ficava o quê? O bagaço, né? Ficava a fibra né? Aí eu disse assim, isso deve servir para alguma coisa. É aquela que você me mostrou? Não, ali já é a terceira parte. É a terceira. É a terceira parte. Aí eu disse assim,
Isso tem que ser alguma coisa aí, vamos pesquisar, né? Nada como uma boa pesquisa. Não, eu descobri tanta coisa, por exemplo, que com o coco verde, o que dá para fazer. Tem um cara, se eu não me engano, em São Paulo, que ele patenteou a farinha do coco verde, da fibra do coco verde, entendeu? Então tem muita coisa que pode ser. O coco é igual ao boi, você aproveita tudo. E aí eu olhava assim, dizia, aí eu fazia o óleo e o bagaço todo era jogado assim, fora. esse negócio dá pra fazer farinha. Esse negócio dá pra fazer farinha. E aí eu fui pesquisar. E dá mesmo. E aí eu fui pesquisar, né, como é que era essa farinha. E no tempo eu tinha uma parceria muito bacana, foi antes da pandemia. Tem um senhor que ele é do assentamento de Sem Terra, o nome dele é Celso. E ele tem uma casa de farinha. Ele estava montando uma casa de farinha, fazer farinha de mandioca. Então tem aqueles fornos enormes, né? Aquelas... Aí eu disse assim, Celso, não dá pra gente fazer farinha lá não? De coco? Aí ele disse, pastor, se a senhora for lá para fazer, a gente faz, né? Aí, e lá também tinha lá mesmo tinha plantação de coco do pessoal. Então eu comecei a comprar coco lá mesmo, né? Então lá mesmo o pessoal ia, tirava o leite do coco, né? Então quando a gente vinha do assentamento, vinha com os garrafões, tudo já cheio de leite, que é para colocar nesse processo de fermentação para sair tirar o óleo. O óleo. Que ele o óleo do coco, primeiro pega o coco, a carne do coco, faz o leite do coco. Isso. E aí faz o processo da fermentação para chegar aqui. Isso. Tá. Aí pronto. Vamos mostrar o tonel. Vamos. Aí o pessoal faz assim, nossa, você tem cada Tupperware lindo, mas fazendo propaganda, né, da Tupperware, mas é a qualidade do plástico. Sim, é muito boa, né? É muito boa aí, porque ele para fermentar, ele tem que estar no escuro. Ele tem que estar no escuro. Por quê? Porque se ele não ficar no escuro, ele vai criar o quê? E aqui aqui é o leite de coco. Esse aqui é o leite de coco fermentando, ou seja, azedando. Ele azedando. Tem algum processo de pingar um limãozinho, não, que nem no leite normal, para talhar? Nada. E aqui, ó, você tá vendo? Ele tá fazendo uma nata em cima, não é? Então, ele passa de 3, 4, 5 dias, dependendo do coco. Dependendo, porque tem o coco anão, tem o coco praia. Então, tudo isso influencia no produto final. Porque é feito artesanalmente. Vocês estão vendo que é tudo natural, tudo natural. Quando não é natural, que é na indústria, eles tacam tudo lá dentro das... Então ele fica lá no cantinho. Aqui não, tem que ser lá do outro lado, sim. Porque tem que ser no escuro mesmo. Aqui no chão? Isso. Obrigadão mesmo. Valeu. Novidade. A Loas TV agora também é rádio. É isso mesmo. Rádio Loas em breve estará no ar para você e para todo o Litoral Sul. Siga no Instagram o @LoasTV. Acesse o site www.loastv.com.br e fique por dentro de todas as novidades. Chama aqui no WhatsApp 13 98835 5905. Esse é o WhatsApp da Rádio Loas. A vida é muito curta para enrolar, então coma de colher. Estação Brigaderia é um rodízio de brigadeiro móvel que serve sem limites e colheradas durante 4 horas de festa. O carrinho é personalizado de acordo com o tema e paleta de cores do seu evento. Chama no WhatsApp 13 98206 8673. Estação Brigaderia. Produtos Margi Cosméticos. Crisal, melhores produtos e melhores fragrâncias na linha corporal e capilar. Watch, linha de higiene pessoal e capilar. Barba Rubra, produtos masculinos. Pomada, cera para barba, desodorante, óleos, shampoos e muito mais. Prove e aprove Margi Cosméticos.
Já pensou ter uma equipe de bartender no seu evento? Com a Brasil Bartender você pode. Serviços de bartender em casamentos, debutantes, aniversário e confraternização. Oferece ainda curso de bartender. Acesse www.brasilbartender.com.br, siga no Instagram @BrasilBartender e chama no WhatsApp 13 97409 0083. Brasil Bartender. Saradu Moda Fitness e Moda Praia, coleção feminina, masculina e infantil. Passa na loja na Avenida Marina 814, no centro de Mongaguá. Ou faça seu pedido sem sair de casa pelo WhatsApp 13 99686 3192. Venda no atacado e no varejo. Segue lá no Instagram @SaraduOficial, Moda Fitness e Moda Praia.